Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui na nova série que eu criei chamada Como Foi Seu Brotar. Este é o segundo episódio e hoje vamos ter connosco o Daniel Ciribelli. O Daniel tem um canal no YouTube, vamos depois falar sobre esse canal, ele vai falar sobre esse projeto que ele tem. Ele é multifacetado, ele além de ser projetor lúcido, ele é desenhista, também é músico e é uma pessoa muito motivada e que ele constantemente traz material e projetos que ajudam no despertar consciencial de muita gente. É um querido, é um amigo. A minha primeira live no meu canal, foi com o Daniel, onde ele, em uma forma de conversa, mas ele é que assumiu a parte de entrevistar. Falámos sobre sonhos lúcidos e projeção astral. Essa live está disponível no meu canal e no do Daniel. Uma live muito boa, que eu aconselho a que vocês vejam ou revejam. E antes de começarmos aqui a conversa com este meu querido amigo, eu vou clarificar algo que eu não soube dizer e falei de maneira equivocada na primeira live que eu fiz com a Dária Arabel, onde eu disse que falava-se que Yogananda seria a reencarnação de Wagner Borges. Não é Yogananda. Eu queria dizer Vivekananda, não era Yogananda. Mas isso não é importante. Isso é relevante. O importante é a mensagem que esses seres de luz trazem, não tanto se é a reencarnação ou não, mas era Vivekananda. Esta parte, só para clarear aqui algo que eu me equivoquei na live anterior. O Daniel já está aqui connosco, ele vai entrar agora, fiquem desse lado, podem fazer perguntas e esta conversa vai ser muito boa. Vamos então falar com o meu querido amigo Daniel Ciribelli. Eu espero que esteja a ser bem. Espero que vocês estejam a ouvir bem. Depois, se alguém me conseguir dizer se está a ouvir bem. Daniel, estás-me a ouvir bem? Estou escutando muito bem. É isso que eu quero. Então, amigo, como é que estás? Tudo bem. E meu áudio, como é que tá? Está muito bom, está muito bom. Ótimo. Bom, boa tarde, né, para vocês aí em Portugal e bom dia Boa pro tarde. pessoal do Brasil. Bom dia, pessoal aí do Brasil. Daniel, eu já estive a falar um pouco de ti. Nós Tava já assim. nos conhecemos há algum tempo. É uma honra para mim ter-te aqui nesta série e inevitavelmente isto teria que acontecer. Já tivemos uma live, só que agora é quase invertido, não é? Tu é que conduziste a primeira live e agora é ao contrário. É um prazer estar Pronto, aqui. Daniel, diz-me só o nome do teu canal. Como é que é? Espiritualidade? Daniel Ciribelli, Espiritualidade na Prática, né? No futuro É. será apenas Daniel Ciribelli, mas para fins de Ah, identificação inicial, aí tem Espiritualidade na Prática, lá no YouTube. ó. Ok, pronto, pessoal. Depois já sabem, subscrevam o canal do Daniel, vale muito a pena, é a minha recomendação. E pronto, vamos começar então, querido amigo, vamos começar aqui a nossa conversa? Vamos nessa. Vamos nessa. Daniel, eu vou-te pedir para abster-te um bocado, esquece-te que isto é uma live, estamos aqui só nós os dois, e eu quero entrar um pouco dentro daquilo que foi a tua infância. Eu sei que a tua criança interior ainda existe dentro de ti. Eu quero que vamos para a tua infância. Como é que foi a tua infância? E episódios que tu guardas na tua memória com grande amor na tua infância. Fala-me um pouco da tua infância. Muito bom, muito bom. Eu tive uma infância um pouquinho diferente do convencional, né? Eu sou baiano, eu nasci em Eunápolis, uma cidade próximo de Porto Seguro, onde começou ali o Brasil, e eu tive uma infância entre a Bahia, estado aqui do Brasil, e Minas Gerais. A minha infância foi dura e foi gloriosa também. Por quê? O meu pai, ele é uma pessoa fantástica e Eu já tive o ele, prazer de ele conhecer. o Helder conheceu meu pai, a gente já conversou bastante. O pai ele tem uma visão muito alternativa do mundo, o que é maravilhosa. Uma visão de compreender as questões onde você precisa dar mais amor, onde você precisa entender um pouco o lado das pessoas. Ele tem uma visão interessante sobre o mundo. E essa visão diferente do mundo, alternativa, é também uma alternativa ao sistema financeiro e tudo mais. Então, com o pai,
eu tive aquela infância de vender na praia. Meu pai, ele é artesão, ele trabalha com artesanato, ele trabalha com essa parte artística da vida, né? Ele trabalha com lapidação de pedras. Então, a minha infância foi vendendo artesanato na praia, nas cidades, nas ruas, sabe? Esse tipo de coisa. Eu vendi bastante. Cordãozinho, aprendi a fazer pulseira, aprendi a fazer cordão. Então, tive essa visão hippie da vida com o meu pai. Por outro lado, é, tinha uma família também em Minas. A maior parte da vida eu passei ali entre a Bahia e Minas. E a parte da família do meu pai, mineira, tinha uma questão de condição financeira um pouco mais equilibrada do que do meu pai. E aí, então, quando eu ia para Minas, ali eu tinha uma questão de estabilidade, né? Estabilidade financeira, não precisa brincar. Meus primos dos Estados Unidos traziam os videogames de lá primeiro. Então, quer dizer, eu não precisava trabalhar e ficava brincando com eles. Mas aí, quando eu ia ficar mais tempo com meu pai, ficava nessa ida de Bahia e Minas Gerais, aí eu precisava trabalhar, fazer cordãozinho, vender na praia. Então, vivia os dois extremos. O extremo da dificuldade, muita dificuldade, de não saber direito se no outro dia o que eu ia comer. Será que era pão? Será que era arroz com feijão e ovo? Não sabia direito, né? Não chegamos a passar fome nem nada disso, mas era uma instabilidade financeira que fazia com que as coisas fossem muito difíceis. Mas já quando eu estava lá na minha avó, lá em Minas, tal, aí era outra história, tinha mais equilíbrio financeiro. Então eu vivia esses dois extremos. E isso me marcou muito, porque isso me mostrou como é a vida difícil, financeiramente difícil, e como é a vida financeira um pouquinho mais equilibrada. Então, lidar com essa vida financeira mais equilibrada me deixava muito preguiçoso. Quando eu ia para a vida financeira mais difícil, eu tinha que ralar mais, aí eu reclamava bastante, mas aí eu precisava dar a volta por cima emocionalmente. Então, isso me marcou muito na infância. Ter que viver esse lado mais difícil e ter que viver esse lado mais fácil e contrabalancear, né? Onde é que eu fico nesse meio? Como é que eu posso me sentir feliz, tanto estando na dificuldade quanto estando na facilidade? Porque às vezes a facilidade é uma facilidade física e não mental. Essa que é uma questão importante. E na dificuldade também. Você tem uma dificuldade física e você pode ser muito feliz ali. Depende do seu equilíbrio. Então, Helder, esse foi um fator muito importante para mim. E que eu agradeço muito, sabe? A espiritualidade, as pessoas que participaram disso tudo, porque isso me trouxe, de certa maneira, um equilíbrio, até certo Pois, ponto, um tiveste, equilíbrio. tiveste uma perspectiva alargada, Perspectiva, exatamente. situações da tua vida. Eras uma criança muito imaginativa, geravas muito mental, muito pensamento, ou não? Muito, bastante. Eu Pois, sempre é uma fui, sempre, característica. é uma característica. Aham. Inclusive, eu ia colocar nesse ponto. Foi exatamente dessa forma. Ficava distante de todo mundo, né? Hum, sabe, sabe aquela criança que fica lá no fundo da escola, né, desenhando? Era eu. Eu Sim. ficava ali o tempo inteiro desenhando. Desenhando. A professora, os professores falando sobre geografia, sobre ciências, e eu lá no fundo desenhando. Desenhando coisas sobre a aula, né? Mas a mente não parava. Então eu pensava muito, tinha pouquíssimos amigos. Ninguém me chamava para brincar, nem nada disso, porque não entendiam muito bem. Eu também não entendia muito bem aqueles meninos, as pessoas. Por que eles estavam brincando de futebol, sabe? Eu queria ver as estrelas, não queria brincar de futebol. Entende? Sentias que não te adaptavas É, ao meio comum, não é? Eu exato. sentia isso, Você sentia também? Pois é, eu sentia. sentia muito. Isso sempre foi muito forte. Até hoje, na verdade. Só que agora há uma certa visão diferente de comunicação, então dá para lidar com isso, compreendendo melhor as coisas acerca do mundo espiritual, né? De onde viemos e tudo mais. Mas a Já vamos princípio falar foi nisso, já difícil. vamos falar. É. Sim, sim. Ó Daniel, e tu, nessa fase de criança que estamos aqui a falar, qual era a tua percepção religiosa? Eras religioso? Como é que tu vias o universo naquela altura? Uhum. Ah, faltava alguma coisa. Na verdade, faltava alguma coisa, não. Faltava muita coisa. Porque Pois. faltava eu responder de onde é que eu vim, sabe?
a sensação do infinito, de pensar que é tudo infinito, que o universo é infinito, dava um vazio tremendo. Então eu ali com 6, 7 anos, eu ficava na rede, lá na Bahia, Porto Seguro, Nova Viçosa também é uma cidade da Bahia onde eu fiquei bastante. Então eu ficava na rede olhando as coisas e sentia um vazio tremendo, porque o evangelho, a igreja evangélica tradicional, tá? Não me dava as respostas que eu queria. Então a minha família é família de pastores, né? O pessoal da igreja mesmo. Mas eu não tinha as informações que eu queria. Então sempre ficava um vazio tremendo. Aí eu ia para a beira da praia, morei muitos anos na beira do mar, e ficava olhando para o mar e pensando, mas como pode essa água? De onde é que essa água veio? Ah, essa água veio talvez de um meteoro do início do planeta, mas e antes disso? Sabe? Isso dava um bug na minha cabeça, enrolava Sei, tudo. E sei, sei, sei. eu Ver criança fora não da sabia caixa, não é? exatamente. Então, sim, sabe? Eu imaginava muito eu imaginava muito essas coisas e aí veio, né? Aí nasceu a sementinha de procurar algo mais, que seria na espiritualidade, até na religiosidade. Passei muito tempo sendo ateu também, até a adolescência quase que inteira meio que sendo ateu ali, não queria acreditar em nada. Mas só o fato de não acreditar em nada já era interessante, porque abria a possibilidade de eu estudar bastante, né? Não, quer saber? Eu não acredito nisso, não acredito em Deus, mas vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver se não existe mesmo. Eu tentava provar para mim mesmo que não existia. Olha, isso aqui não existe. E quanto mais eu tentava provar que não existia, mais eu encontrava sinais de que existia. E na religião, Daniel, tu vias incongruências. Eu via isso em miúdo, eu dizia assim, mas como pode, por exemplo, eu não estou a criticar nenhuma religião, mas como pode algo que é tão virado para o amor incondicional ter este tipo de julgamento? E essas coisas já me faziam confusão na minha infância. Tu vias Uhum. essas incongruências nas religiões? Via sim. Principalmente eu tive uma infância tradicional, de ir para a igreja, sabe? De escola dominical, com a minha avó e tal. E quando eu chegava lá, eu já sentia um baque energético. Eu não me sentia bem. Não estou dizendo que o lugar era ruim, que a instituição era ruim. Não é isso. É que eu não sentia esse amor incondicional que você falou, sabe? Eu vi as pessoas muito bem vestidas, bem entre aspas, é a ideia do, né, o convencional, se convencionou ser bem vestido, e as pessoas daquele jeito, tudo, e as conversas nos corredores eram tão vazias. Às vezes tinha uma certa profundidade, né? Mas era aquela profundidade para o normal, para o tradicional. Porque Sim. a gente está estudando sobre amor, sobre como ser uma pessoa melhor, desde que a humanidade é humanidade, de certa forma, e ainda estamos falando nisso, será que não está na hora de parar de falar e ser? Então eu ficava com esses pensamentos, sabe? Poxa, amor incondicional, amar o próximo, mas aí o pessoal brigava e já se desentendia tudo. Então, isso era difícil para mim na minha infância. Eu estou falando da minha infância ali, eu não Sim, entendi sim, muito sim, bem sim, essas sim, sim. coisas. Então, Sim, era sim, sim. difícil entender isso. Entender como é que Pois. pode esse amor incondicional não estar sendo vivido. É como se fosse uma caixinha, né? Você tá ali naquela instituição e tudo, e você aprendeu muita coisa, aí você guarda na caixinha, chega em casa, você guarda a caixinha em algum lugar e pronto, ficou na caixinha. Você não tira e começa a praticar na vida. Quer saber? Eu vou praticar com minhas plantas, vou praticar com o meu cachorro, vou praticar com meu filho, com meu pai, com meu avô. Sabe aquela pessoa que eu não gosto? Vou praticar com ela. Vou tentar dar um bom dia, nem que eu sinta uma certa raiva no meu coração. Eu vou dar um bom dia para essa pessoa. Eu não via isso, né? Eu não via isso nem na minha casa, né? Que eram pessoas fervorosas e tal. Então, isso me deixava cada vez mais não desiludido, porque eu compreendia que ali poderia haver alguma coisa. Então eu não ficava desiludido que aquilo poderia não funcionar, toda aquela pregação para o bem e tal. Mas eu sentia que eu não ia encontrar o que eu queria ali. Não Pois. sabia onde, mas ali não era. Não estava ali a tua busca. Estava ali Exatamente. fragmentos do que ainda viria a acontecer mais tarde, não é? Ó Uhum. Daniel, agora quero saber o momento em que tu percebes, e eu tive esse momento, não sei se contigo foi algo progressivo, o momento em que tu percebes a espiritualidade, tens a prova
Sentes? Como é que foi isso? Como é que surgiu esse momento na tua vida? Uhum. Esse momento existiu, mas antes dele, talvez seja a parte mais importante. Fala, fala. Porque quando observava a natureza, as plantas, os passarinhos, os insetos, era como se cada passarinho desse, cada plantinha, cada inseto trouxesse uma pista, né? Assim como você falou, uma pista do algo mais. Então, nesses momentos, eu tinha insights, né, ali na infância e adolescência, de que eu estava próximo de descobrir algo que me traria muita paz emocional, muita paz, porque até então era um medo da morte, era um medo de ir para o inferno, sabe? Eu tenho que ser bom para ir para o céu, eu preciso ser bom, senão eu vou queimar no inferno. Tinha muito esse medo na infância e na adolescência, que era um medo alto, né? Um medo que foi colocado em mim ali naqueles ambientes onde eu frequentava os religiosos. Então, nesses momentos de observar a natureza, foi onde começou esse despertar para algo mais. E aí, ao longo dessas idas e vindas com meu pai, eu morei a maior parte da vida com meu pai. Meu pai e minha mãe são separados, eu morei a maior parte da vida com meu pai. Foi uma decisão minha quando eu era criança e minha mãe respeitou. Então, eu lidava com muitas pessoas também alternativas, pessoas do espiritismo, religiões de matriz africana, muita coisa interessante. E sempre que as pessoas falavam sobre isso, falavam sobre espíritos, falavam sobre fantasmas, falavam sobre qualquer coisa relacionada à espiritualidade, meu corpo vibrava. Esse foi o sinal principal e que me guiou durante muitos anos, a sensação energética, sabe? A sensação de, opa, esse assunto entrou em ressonância comigo. Faz ressonância comigo, exatamente. Faz ressonância. Esse assunto é interessante. Eu não sei se é bom ou se é ruim, se eu deveria estudar isso, se eu não deveria estudar, mas opa, isso aqui é um sinal. E eu não entendia nada, nem sabia o que era isso. Eu achava até que poderia ser alguma doença, alguma coisa que eu estava sentindo, e as pessoas falavam e eu vibrava, né? E aí você sentiu? Você sentiu também aí? E as pessoas, sentiu o quê? Sabe, esse tipo de coisa? Então, esse foi o sinal principal de que eu deveria, ou que eu estaria despertando uma certa mediunidade, uma certa sensibilidade para as questões do meio físico e do meio espiritual. Aí depois disso foi questão da projeção astral, que eu acredito que você vai abordar daqui a pouquinho. Vou abordar. E aí vem despertar para isso, despertar para É isso, mais isso. forte para a espiritualidade. Então vamos já para aí, Daniel. Como é que foi então? Tu tens a memória total da tua primeira projeção astral? Tenho sim, tenho sim. Mas Conta, antes, conta, conta. deixa eu só dar boa noite aqui. Fala. Boa noite, Dari. Boa noite, Vivi. Eu não Está tava. aí a Dária? Por Tá, acaso nem reparei. meu chat É tava que eu estou fechado, eu tão, não vi. eu estou tão interessado na conversa que até me esqueci de ver aqui os comentários. Bom dia, Dari, bom dia. Quem é que está mais? Temos Tá aqui aí, a Vivi. a Dilma, a minha amiga Elisa, Maravilha. o meu amigo Jordan. Deve ser teu amigo mesmo, não, Daniel? Sim, ele lá de Londres. Ele falou aqui dos fones. Bom dia, Anne. É que eu dei um fone desse para ele. Dei não. Não, eu Ah, recomendei para ele comprar. E ele gostou muito da ah. qualidade. E a Dilma disse assim: existe um livro maravilhoso que se chama Síndrome do Estrangeiro, da professora Malu Balona. Já ouvi falar. Super recomendo, pois tem tudo a ver com esse tema. É isso Muito aí. bem, muito bem. O síndrome do estrangeiro é algo que se sente até mesmo nós, projetores lúcidos. É uma sensação Aham. tão prazerosa, tão boa quando voltamos ao corpo, que dá aquela saudade da nossa casa Casa, primor, da pátria da espiritual. nossa pátria. Bem, Daniel, então, a tua primeira projeção astral lúcida, como é que foi isso? Pois é. Olha que interessante. A minha primeira projeção astral lúcida foi na infância, mas eu não considerei como despertar, porque na época não fazia nem sentido o que eu estava vivendo, Pois, não né? sabias. Então poderia colocar que, com 9 anos, com 8 anos, eu tive 12 por aí, eu tive um despertar que eu vi espiritualidade. Mas não foi porque eu não sabia nem o que era.
Então ali eu não despertei ali, eu fui despertando ao longo do tempo, observando a natureza. Mas vamos a essa experiência então. Essa experiência também ocorreu na Bahia e foi logo após minha avó falecer. Eu tive uma experiência lúcida com ela, depois de, não sei, umas semanas, um mês talvez, Que onde ela idade tinhas? aparecia para mim. Oi? Que idade tu tinhas? Eu, entre 9 e 12 anos, não lembro certeza, entre 9 e 12 anos. E minha avó faleceu e E aí eu ficava pensando, poxa, o que vai ser do meu pai? Eu sempre fui muito tranquilo com a morte. Até demais na infância, inclusive já me bateram por isso, sabe? Em casa, assim, familiares, digamos assim. Por isso, por acharem que eu não tinha empatia para com os familiares que estavam em luto, mas não, é porque eu não sentia essa dor, né? Para mim, desde que eu nasci, era uma coisa natural. Porque daqui a 110 anos, 8 bilhões de pessoas não vão mais estar aqui. E isso já é esperado. Então eu tinha essa ideia de que isso já é esperado. Meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó, todo mundo vai. Então eu não criava esse monstro dentro de mim. Eu simplesmente entendia que isso vai acontecer. E quando acontecer, eu já pensei nisso. Sabe? Até que fui Sim. lapidar com o tempo. Então eu não sofri a morte da minha avó. Eu simplesmente entendi. Bom, estava no momento dela partir, tudo bem. Mas eu fiquei pensando, poxa, meu pai vai chorar muito, meus tios, o pessoal vai sofrer muito. Então eu ficava muito triste por eles, porque eles iam sofrer muito e sofreram muito, naturalmente. Tudo bem sofrer. E aí eu fui, ela partiu e eu tive experiência com ela logo após, onde ela apareceu para mim mais jovem, muito mais jovem, sabe? Muito mais jovem. Ela faleceu com seus 60 e poucos anos e eu vi ela com 35, eu acho. E eu nunca havia visto uma foto da minha avó com 35 anos. Eu só percebi na experiência que era ela, porque a voz, né, a voz parecia muito com a dela. Aí, pelas feições, assim, eu percebi que era ela. Mas eu simplesmente fui deitar uma noite, é, não lembro de ter me desdobrado, de ter saído do corpo, mas eu me lembro de estar numa casa antiga que era a casa que ela mais gostava. A casa que ela mais gostava. Eu me vi nessa casa. Me vi nessa casa e quando eu percebi ela me chamando do portão, eu pensei, vó, a senhora não já partiu? Aí abriu a lucidez. Primeira vez que abriu a lucidez. Quando abriu a lucidez, eu não sabia onde é que eu estava. Porque eu estava numa casa que já tinha sido vendida, com uma pessoa que parecia minha avó, com 30 e poucos anos de idade, mas que pela voz era minha avó. E eu pensava, não sei o que eu estou fazendo aqui, sabe? Eu fiquei muito desnorteado. Mas aí, quando eu pensei nisso, que eu olhei para ela, eu senti uma energia me puxando, né? Como se fosse, não deixa esse menino pensar muito não, traz ele para cá. Aí fui para perto dela. Quando eu fui para perto dela, ela deitou assim num lugar e aí ela estava deitada no colo de duas pessoas, mas eu não conseguia ver essas pessoas. Eram pessoas quase transparentes assim, com luz. E aí ela ficou velhinha, ela pareceu bem velhinha já, bem parecida, muito parecida com quando ela partiu para o mundo espiritual. E aí ela segurava uma bolinha de luz. Ela segurava uma bolinha de luz e falava assim: meu filho, fique tranquilo, porque tudo vai dar certo. Eu não tenho permissão para ficar aqui muito tempo, não tenho permissão para ficar aqui muito tempo, mas tudo vai dar certo. E a bolinha de luz foi sumindo e aí eu acordei, né? Eu acordei. Naquele tempo, eu não sabia nada. Nunca tinha ouvido nada sobre espiritismo. Não sabia que as pessoas podiam ou não ter permissão, né? As pessoas já com Sim. um certo amparo do outro lado, já no mundo espiritual, não sabia sobre permissão para vir aqui visitar os parentes, nem nada disso. E aí eu sentia muito que essa experiência não tinha sido para mim, né? Eu sentia, claro, era para mim um pouco, foi um contato interessante, mas eu sentia que eu devia contar aquilo para o meu pai. Eu acordei isso, eu preciso contar para o meu pai, eu acordei pensando isso. Essa experiência é para ele, é para ele. Aí eu contei para ele, chorou pra caramba, depois contei para outras pessoas da família. E aquilo acalmou, sabe? Aquilo acalmou aquela situação de que a pessoa foi embora e não volta mais. Porque eu era criança, eu dei tantos detalhes, sabe? Tantos detalhes da minha avó mais jovem.
E essa foi a minha primeira experiência. Depois dessa experiência, uma semana depois, eu fui levado para uma cidade espiritual, vi as casas onde eu morei na vida passada, onde meus parentes, aí já é outra história. Ó Daniel, será que o espírito apresenta-se na idade que era mais feliz? Será que tem a ver com isso? É possível, é possível. Eu acho que inconsciente ou consciente, das duas formas, né? Pois. Porque, para entender um pouco isso, né, é bom pelo menos dar um contexto, que é quando a gente vai para o mundo espiritual, você está com o seu corpo espiritual, né, o seu psicossoma, como é falado na Psicossoma. Conscienciologia. Né, o seu Perispírito. corpo, isso, perispírito, o seu corpo espiritual. E esse corpo é como se fosse, sabe, um monte de Wi-Fi. Imagine o Wi-Fi aglutinado. Wi-Fi aglutinado. Imagine, pegue um Wi-Fi, sabe, sua rede Wi-Fi da sua casa. Se você pudesse espremer essa rede Wi-Fi até ficar desse tamanhozinho, você começaria a ter um molde de informações. Imagine uma rede Wi-Fi muito complexa, com todas as informações suas, genéticas e tudo. Imagine essa rede no formato de uma pessoa. Esse é o psicossoma, é o espírito ali, né? Falando de forma mais simples. É o espírito, é Sim. isso. É um monte de informações ali aglutinadas que estão no formato de uma pessoa porque você estava num corpo. Então o corpo é como se fosse um molde, uma forminha de gelo, que você coloca o corpo espiritual e ele fica no formato ali. Então esse corpo ele é moldável, né? Você molda. E quem molda esse corpo? A mente. Então se a pessoa faleceu e ela não se identificava com aquele corpo mais enrugado que ela estava, se ela Pois. faleceu mais velha, né? Se ela não se identificava com aquilo, pode ser que ela intuitivamente se plasme, né, se molde com o formato que ela mais gostava. Quando tem muita gente que falece já com idade avançada e mantém esse aspecto, porque se sentia bem com a barba branca, se sentia bem com a ruga e mantém esse aspecto. Então, pode ser intuitivo ou não. Eu perguntei isso, Daniel, porque o meu pai também já desencarnou e ele apareceu em sonho à minha mãe. Em sonho, não é? Foi projeção, mas a minha mãe encarou como um sonho. Onde ele estava numa aparência mais jovem. E eu já ouvi isto acontecer algumas vezes, por isso é que te fiz esta pergunta sobre isto. Pronto. Então, aquilo que me estás a dizer, Daniel, é que tinhas a projeção, tiveste essa projeção, mas só mais tarde, com o conhecimento, é que se deu o clique. Então eu já sei o que é que eu tive. Foi isso que aconteceu contigo. Exatamente. Sabe por quê, Helder? É como eu fui falando aqui sobre essa questão de observar a natureza, sabe? Eu sempre fui muito cético, muito pé no chão, sabe? Eu só acreditava vendo. Boa parte da adolescência e da infância. Eu tenho 28 anos, viu, pessoal? 27, na verdade, eu tenho 27. Então, isso não faz muito tempo assim. Não faz muito tempo assim. Então, eu sempre fui muito pé no chão. Muito pé no chão, muito eu preciso ver acontecer. Mas não de uma forma desorganizada e não de uma forma que me fizesse mal. Era simplesmente, poxa, se você disse que tem uma coisa, que tem uma cadeira atrás dessa parede, eu só posso ter certeza se eu ver. Se eu for lá e ver. Ou então se eu colocar um raio-x na parede, ou então se eu estudar alguma coisa que me fale que existe uma cadeira atrás dessa parede. Até então, é só acreditar, dar crédito para a pessoa, dar crédito para isso, dar crédito para aquilo. Mas saber mesmo, ter certeza, era só se eu vivenciasse alguma coisa. Então isso me acompanha até hoje, mas principalmente nessa fase passada, me acompanhou de forma muito intensa, onde eu só acreditava se eu tivesse contato com aquilo. Então, quando eu falava sobre espiritualidade, para mim mesmo, eu acabava que, sim, mas eu preciso ver um espírito, alguma coisa tem que acontecer, um objeto tem que cair, algum espírito tem que se materializar, porque eu tenho a certeza que isso existe. Então eu ficava muito nessa questão. Mas era uma questão saudável para mim, não fazia com que eu ficasse arrogante, nem nada disso, sabe? Assim, não, a ciência é o que está, sabe, por trás de tudo, é a ciência que eu só acredito na ciência. Não era isso, era um pé no chão. Mas isso, Daniel, isso é muito importante o que estás a dizer, porque a gente fala muito sobre os temas espirituais, sobre as nossas experiências, mas a gente apela sempre para as pessoas vivenciarem. Porque o falar de nada adianta se a pessoa não procurar ela própria vivenciar. Isso que estás a dizer é muito válido. É um olhar científico sobre a ciência prática, exatamente. É vivenciarmos para nós próprios dizermos assim, é verdade,
é real. Uhum. Não estamos a falar em nenhum tipo de fantasia. Isto é real, faz parte de nós, da nossa essência. Isso é muito importante Exato. ter essa visão. Como é que foi, depois de aliares isso, aliares e perceberes a vida espiritual, o que é que mudou em ti? Ficaste uma pessoa diferente a nível de percepção de tudo? Sim. Ó, você tinha perguntado sobre o clique, né, Helder? O que fez o Sim, sim, o clique? Virou a clique, o clique. chavinha? Sim, eu Sim, acabei não respondendo porque eu estava fazendo a introdução. Então, pegando essa parte do clique, que vai somar com o que você perguntou sim, agora. sim, sim. Sim. Duas experiências fizeram com que eu tivesse o clique. Uma foi no Vale do Amanhecer, né? Um espaço, tem aí, né? Não, Tem eu aí. estou rindo. Sabe porquê que eu estou rindo, Daniel? Porque eu também Aham. tive uma experiência no Val do Amanhecer. Mas fala, fala. Pois é um espaço espiritualista. E aí no Vale do Amanhecer, quando eu fui, eu tive uma experiência de semi-incorporação, sabe? Quando eu fui lá, antes de ir, eu falei para mim mesmo, a primeira vez que eu estava indo em alguma coisa diferente de um centro espírita que eu tinha ido pouquíssimas vezes na vida. Então, quando eu fui no Vale do Amanhecer, eu pensei, por favor, algum espírito faça alguma coisa, sabe? Porque eu quero ter certeza que isso existe. Até então eu só estudava, eu achava fantástico, espiritualidade, tarô, um monte de coisa. Mas eu não sabia se era real. Eu precisava de uma experiência real para ter a comprovação, Constatar. Claro. constatar. Então, quando eu fui no Vale do Amanhecer, eu fui com esse intuito de ter uma comprovação. E dizendo para mim mesmo, assim, claro que isso não vai acontecer, né? Mas aí eu fui, eu não vou contar a experiência toda que é grande, mas eu fui e entrei numa sala, e quando eu entrei na sala, as pessoas tiveram que me segurar. Porque eu perdi a consciência, eu caí para trás. Eu senti uma consciência entrando em mim, pela nuca, ela entrou em mim, eu senti uma vibração, uma coisa não ruim, gostosa, de eu estar meio que me afastando do meu corpo. É incrível a semelhança do que nós passamos os dois. É incrível. Mas É, diz, por diz, isso Daniel. que, é por isso que a gente se encontrou, Helder. Já é de outra vida, já. É. Diz, diz, Então, Daniel. aí tive essa experiência. Eu caí para trás, eu tive que ser segurado, porque eu perdi a minha consciência. Aí que aí eu obtive minha comprovação aí. O mundo espiritual existe. Isso nunca aconteceu. Eu não fiz isso comigo mesmo. Eu não desmaiei de propósito. Eu não perdi a consciência de propósito. Nunca aconteceu comigo. Não desmaiei nem nada. Não tô doente nem nada. Existe um mundo espiritual. Aí, a partir daí eu comecei a estudar de forma séria. Aí eu vi que, opa, não é brincadeira. É sério. Existe um mundo espiritual. Existe a vida após a morte. Eu preciso me cuidar aqui, senão eu vou voltar para cá e vai ser tudo ruim de novo. Vou ter que trabalhar, vou ter que lavar louça, vou ter que limpar a casa. Não, 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 não. Vamos organizar a mente. Vamos tentar voltar para cá só se for realmente necessário. Para ajudar alguém, ou para eu melhorar a mim mesmo. Mas só se for necessário. Na época eu pensei, né? Mal sabia que tem tanta coisa para melhorar que nem dá para não voltar agora. Tem que voltar ainda um monte de vezes. É, é. Então, essa experiência. E foi outra com o Luiz Roberto Matos também, que eu estava estudando sua projeção astral, coloquei um áudio dele, eu não conhecia ele nessa época, eu só vi no YouTube, e aí eu fui movimentar a energia para baixo, o áudio era sobre movimentação energética, bola de luz para cima, para baixo. Quando eu movimentei para baixo, minha perna foi para cima e eu senti uma explosão energética na perna. Esses dois fatores foi o que deu o clique, O sabe? clique, não é? O tal É, clique. o clique, a E isso, espiritualidade existe. isso, exatamente, esse clique aconteceu exatamente comigo, que é, eu acreditava em Deus, Ó, de certa parte, não sabendo explicar bem o que era Deus ainda, mas eu acreditava em qualquer coisa, aham. mas há ali um clique, quando nós testemunhamos a existência do plano espiritual, nós pensamos, não, tipo, existe, isto não é, existe Deus, só pode existir Deus, Deus não falando daquela parte da religião, mas Deus enquanto uma essência maior, não existe o acaso, percebes? E tudo isso disputou Sim. também, e é muito semelhante, não a experiência em si, mas a maneira com que tu lidaste com as situações, é muito semelhante à minha experiência também, à minha vida. É claro que quando falamos em despertar, é um despertar contínuo, não é uma coisa que aconteceu ali que ficou, ainda hoje nós Claro. estamos a despertar, não é? É para toda a vida. Oh, Daniel, e como é que tu lidas pós-despertar
agora com isso inserido na tua vida, já com essa certeza, como é que tu lidas com a sociedade, sendo alguém espiritualista, universalista, como é que tu lidas com a materialidade nos pensamentos, Sim. na sociedade, nos meios? Esse peso que saiu das minhas costas, o peso, esse Não medo está que eu dando falei da áudio, Daniel. infância de... Está Parou? falhando o áudio, Daniel. Parou o áudio, era fala. Agora tá certo? Funcionou? Agora está. Agora está a dar. Tá? Tá. Tá. Então, esse medo que eu falei na infância, na adolescência, de medo de ir para o inferno e tudo mais, que é um medo real, e muita gente tem, por conta da programação mental que foi inserida, esse medo sumiu, sabe? Esse medo sumiu das minhas costas assim que eu descobri o mundo espiritual. Eu fiquei muito mais leve. A questão é que eu percebi que com essas informações acerca do mundo espiritual, de existir espíritos, isso fez com que eu precisasse ser mais responsável, né? Então, essa foi a principal mudança a princípio, a responsabilidade, autorresponsabilidade. Porque o que eu faço não fica aqui, não fica só aqui. Inclusive, o que eu penso também não fica só aqui. Influencia as pessoas ao meu redor. Influencia tanto encarnados quanto desencarnados. E as pessoas ao meu redor também influenciam o que eu penso. Então eu preciso me proteger daquilo que eu não acho interessante, preciso a cada vez mais entrar em afinidade com aquilo que eu acho interessante. Uma Isso noção de trouxe, ética. exato, uma cosmoética, né? Uma Uma ética cosmoética. universal. Certo. Então, a princípio, esse foi o real despertar, sabe? O despertar para a autorresponsabilidade. O que eu faço influencia no mundo, não só fisicamente, mas extrafisicamente também. E essa influência, ela pode ser negativa, pode ser positiva. Isso depende de mim, né? Isso depende de nós. E Pois. isso me deixou um pouco, no início, me deixou, não muito, mas apreensivo. Apreensivo. Sabe, pisando em ovos ali, nossa, eu preciso fazer isso de uma forma diferente, fazer aquilo de uma forma diferente. Então gerou uma certa ansiedade também. Porque se o que eu faço influencia as pessoas, influencia a mim mesmo, eu tenho que redobrar a atenção. Então, é o tom da voz que mudou, né? Mas É o jeito... sentiste o correr atrás do tempo perdido? Sentiste isso? No início, sim. No início, sim, eu ficava pensando bastante sobre isso, Helder. Eu pensava sobre... Ah, foram tantos anos, né? Foram tantos anos para trás. Mas aí depois também, quando vieram as projeções e lúcidas e elas ficaram mais constantes, eu passei a ver que o que é o tempo, afinal, sabe? A Sim. eternidade. Então, se eu estou na eternidade, eu vivo na eternidade e eu estou no aqui e agora, tudo isso que passou é ilusão, né? Tudo que passou é ilusão. É diferente da gente estudar isso e compreender isso, sabe? E compreender Certo. e aplicar na Certo. nossa vida. Quando eu compreendi e comecei a aplicar na minha vida, passei a dar pouquíssima importância para o passado. Pouquíssima importância. No início até demais. E depois aprendi que é bom recorrer ao passado, como se fosse um livro, né? Um livro de autoajuda. Você vai ali percorrendo as páginas e, interessante, isso aqui eu posso usar, isso aqui eu não preciso mais usar, já aprendi. Então, hoje em dia, o passado para mim é um livro gigante na estante, que está lá, esperando o momento de eu observá-lo, de eu estudá-lo. E também não adianta também o futuro ficar em ansiedade, porque o futuro é uma representação do agora, né? É um Certo. reflexo do agora. Então, Certo. então, se fosse resumir, sabe, Helder, a sua pergunta, o que mudou, o que eu aprendi, eu resumiria em começar a viver agora. Começar a viver só o agora. Só o agora. Mesmo se você estiver fazendo plano para o futuro, sim, mas esse plano está sendo feito agora. Então, foca no plano, sabe?
A única coisa, focar no plano, focar no agora. Então, hoje em dia, é viver no aqui e agora. Acho que viver no aqui e agora, com certeza, está sendo um dos maiores aprendizados. Elimina muitos problemas e isso ajuda muito na lucidez, ajuda muito você estar, sim, dentro de si mesmo o tempo inteiro, ou pelo menos a maior parte dele. E como é que tu lidas com a sociedade, agora com esse teu despertar? Lidas de uma maneira, olhas para as pessoas que não têm tanta lucidez, olhas para elas de uma maneira empática, às vezes incomoda-te. Como é que é? Uhum. Fala só um bocadinho disso, de lidares com a sociedade. Como é que tu lidas com a sociedade no geral? Agora eu me sinto bem. Agora eu me sinto bem. Não me sinto inserido, né? Porque é fato, tá? Esses assuntos que nós estamos conversando aqui, espiritualidade, projeção astral, isso tudo, não é algo que está todo mundo estudando. Então, naturalmente, você vai ter a síndrome do estrangeiro. É natural, né? É natural. Você não tem assunto para conversar, né? Eu não tenho muito assunto para conversar no dia a dia de futebol, sabe, o que está acontecendo, o que aconteceu no jornal, sobre o clima da cidade. Então, esses assuntos comuns, convencionais, que acabam sendo a partida, o início da conversa de muita gente, isso eu já não tenho muito, porque estou focado em outras coisas. Então, sabe o que me ajudou a me encaixar? É entender que conhecimentos gerais é muito importante. Então, aquilo mesmo que eu achava que não era interessante para mim, eu comecei a estudar, para que eu pudesse interagir melhor com as pessoas, né? Então, eu tenho feito muito isso. Tenho estudado muito sobre outras coisas, além do autoaprimoramento, resiliência, além dessas coisas todas do emocional, de inteligência emocional, estudado também um pouco sobre o dia a dia, sobre o que as pessoas fazem. Eu falo as pessoas porque realmente não estou inserido, sabe? Eu não sei direito que mês é, sabe? Eu preciso pensar um pouquinho. Eu não sei se é primavera, se é verão, se é outono. Eu não estou muito inserido nisso, né? Mas aí eu pesquiso um pouquinho, vou me inteirando sobre algumas situações e vou me encaixando. Mas a maior dificuldade, eu acho, Helder, é quando a gente vai falar sobre autoconhecimento e autoaprimoramento. E essa é a maior dificuldade que eu sinto. Por quê? Porque quando você fala de autoconhecimento, ou seja, autoaprimoramento, automaticamente a pessoa precisa olhar para si. E normalmente, quando a gente olha para nós mesmos, a gente não fica muito confortável. É o E mais não quero comum. olhar. Não quer olhar. Então, muitas vezes tem uma conversa assim, tá todo mundo ali na pizzaria, conversando sobre um monte de coisa. Normalmente coisas normais. Não estou dizendo que é ruim nem que é bom, mas coisas normais, coisas aparentes. As coisas que estão na superfície. Aí eu vou e tento inserir, né? Agora, com um pouquinho mais de desenvoltura. Antes eu era um desastre nisso, de inserir uma conversa diferente. Mas agora eu já insiro com mais tranquilidade. Então vou ali pelas beiradinhas, aí acabo inserindo ali alguma coisa de psicologia e tal, na conversa mais simples. E o que eu percebo é que essas conversas não duram muito tempo. Que normalmente as pessoas começam a desenvolver o assunto, mas aí já, opa, eu vou ter que falar de mim. Ou pelo menos eu vou ter que pensar no que eu fiz. E não vai dar certo. Aí, normalmente, começa a ficar um silêncio, assim, porque termina o assunto. Isso tira as pessoas da zona de conforto, não é? Exatamente. Tira as pessoas da zona de conforto. Olhar para dentro de si não é fácil. É um desafio. E sim, precisa ter coragem, sim. Precisa ter garra para olhar dentro de si e perceber, olha, eu sou egoísta, sim. E eu vou resolver esse egoísmo que está em mim. Eu sou aquilo, eu sou isso, outro. Falar isso, falar abertamente para si. E a gente não está acostumado com a sinceridade, nem com os outros, nem conosco mesmo. Né? Nem conosco. A gente não está acostumado com sinceridade. A gente está acostumado com mentira boba. Com, não, eu não fui aí hoje porque meu pneu está vazio. Sabe, a gente está acostumado com essas mentirinhas bobas. Eu fiquei com dor de cabeça e não fui para o trabalho. Desculpa, amanhã eu vou. Esse tipo de coisa. Não. Eu gosto da sinceridade. Hoje em dia eu gosto muito da sinceridade, da verdade. Isso faz com que a gente lide com a realidade. E a realidade Daniel, é como quando alguém te pergunta, então, Helder ou Daniel, está tudo bem? Será que a pessoa quer realmente saber se está tudo bem? Ou é aquilo é automático, a pessoa não quer saber se tu estás mesmo bem? E às vezes dá vontade de uma pessoa dizer, não, olha, não está tudo bem. Queres saber porquê? Percebes o que eu estou a dizer?
Só que é É difícil. isso. Exato. Só que é difícil até para a pessoa dizer que, olha, não está bem, porque ela precisa de um ouvinte. De um ouvinte que seja tranquilo, que possa perceber as mazelas dela sem ficar criticando. Então, há uma dificuldade em entrar nesse assunto, tanto para quem está a fim de entrar, sabe? Quem está a fim de falar, olha, eu não estou bem, mas há uma dificuldade porque o outro pode te julgar. Que aí daqui a pouco você termina uma relação de amizade porque houve um julgamento. Ah, a outra pessoa não quer estar perto de mim porque eu estou sempre mal, sabe? Existe uma dificuldade, assim, acerca disso tudo. Então, é isso, Helder, é sobre isso. É sobre falar, olha, eu não estou bem hoje. O que a gente pode fazer para melhorar? O que eu posso fazer para melhorar? Será que se eu acender um incenso, tomar um chá, meditar um pouco, vai melhorar? Acho que vai. Vou fazer. Vai dar certo. Não deu. Problema nenhum. Problema nenhum. Aqui no planeta não é fácil. Não é fácil. Ó, Acabaste, você pode... fizeste uma leitura do tema que eu ia-te abordar a seguir, que era mesmo esse, meditação. Pode Como é que falar. tu, como é que tu chamas, como é que tu te chamas ao momento presente? Qual é a tua técnica de meditar, se é que se pode chamar técnica? Como é que tu fazes a tua meditação diária? Fala-me um pouco sobre meditação, Daniel. Estamos aqui agora, né? Eu tentei, durante alguns anos, fazer yoga, mas por questão de organização da vida, financeira e tudo mais, foi muito difícil, durante muito tempo, ter uma certa paz mental para pensar até nos estudos mais profundos acerca da meditação. Mas, essa questão de não ficar pensando demasiado no passado foi o que me ajudou bastante, como eu falei, a viver no aqui e agora. E esse viver no aqui e agora é justamente o estado meditativo que normalmente eu tento fazer. Eu estava lendo um livro recentemente, que é um livro simples, desses best-sellers americanos, sabe, que dá no New York Times, livros simples, que é A Única Coisa. O livro chama-se A Única Coisa. Gostei A muito do única coisa. livro. A Única Coisa. Gostei muito do livro. E esse livro sintetizou bem o que eu vinha fazendo sem saber que estava dando certo, eu não sabia porque estava dando certo. Que é a questão de você focar no que você está fazendo. Como você falou, como é que você traz a si mesmo por aqui e agora? Como você começa a viver o presente e tal? É focando naquilo que você tem que fazer. Mas não tem que fazer no sentido de que eu tenho que pagar a escola, eu tenho... Não. O que sua alma tem que fazer. Sua alma, sabe, você por dentro, sabe, nos seus entrelaçamentos energéticos, existe, até certo ponto, um propósito para a gente estar aqui. Existe alguma coisa para a gente estar aqui. E normalmente a gente sabe o que é. Só que essa coisa fica escondida, né? Escondida pelas contas para pagar, fica escondida nos problemas da vida, fica escondida nesse mergulho que a gente dá de forma exagerada no dia a dia, fica escondido aí. Buscar isso, sabe? Será que eu tenho uma... A gente sabe. É um livro que eu tenho que escrever? Será que eu tenho que resolver essas questões emocionais? Será que eu tenho que aprender um instrumento? Será que eu tenho que fazer uma banda, ter uma banda? O que eu preciso? Sabe? O que minha alma anseia? O que minha alma precisa? O que ela quer para se desenvolver? Perceber isso, o que tem me feito ficar no aqui e agora. Eu sempre desenhei, né? Tive facilidade com música, com essas coisas do audiovisual. Mas nunca dei muita importância para isso. Quanto menos eu dava importância para isso, mais infeliz eu ficava. Porque achava que era uma coisa natural. Um dom, não sei, uma aptidão. Mas não. Eu via que eram coisas que eu precisava lapidar, porque eram ferramentas para que eu pudesse falar sobre aquilo que eu poderia vir a falar. Hoje eu sei que é falar sobre espiritualidade, falar sobre lucidez, falar sobre autoconhecimento. Quando eu passei a olhar, a única coisa que eu preciso fazer é estudar essas coisas que minha alma precisa, sabe? Que ela quer. Ela anseia por arte, ela anseia por essas ferramentas do audiovisual para que eu possa usar isso como instrumento para falar com as pessoas aquilo que eu desejo falar. E olha, Daniel, é algo tão válido e tão único, aliares essa parte de ilustrares, desenhares as tuas experiências projetivas, porque eu
eu e a maior parte de quem tem canais fala sobre as experiências projetivas e isso faz com que uma pessoa está a sugerir à pessoa que está a ver criar uma imagem, mas tu consegues desenhar e isso é algo muito único. E eu apelo para que tu nunca deixes de fazer isso, porque é algo muito vantajoso e que eu gosto muito no teu projeto. Continua, Daniel. Valeu, gratidão. Pois é, porque você falou sobre meditar, e aí a meditação, ela não deixa de ser um mergulho em si mesmo. Você parar um pouquinho, mas olha, entenda parar não apenas como ficar inerte, é deixar sua mente receber. Ela flui, recebe, flui, fluidez. Muitas vezes, quando eu fui me dedicar, sabe, aquilo que minha alma precisava, que era o estudo, por exemplo, do desenho, eu precisava melhorar o desenho. Muitas vezes, quando eu estava estudando, eu saía do meu eu e eu começava a meditar ali, estudando, desenhando. Eu começava a fazer aquilo que minha alma precisava, aquilo que eu me sentia bem, e era como se eu estivesse meditando. Eu não estava mais ali, sabe? A minha consciência ela estava fluindo no aprendizado. Isso mesmo, não de forma figurativa. Eu simplesmente esquecia. Passava 3, 4, 5 horas. Já passei 8 horas desenhando, sabe? Treinando um desenho. 8 horas treinando um desenho. E não passou o tempo. Quer dizer, o tempo passou assim. Eu não Sim, vi, sim, sim, sabe? Era uma sim. meditação. Então, como que você vai encontrar as suas questões internas? O que você veio fazer aqui? Não uma coisa só, mas várias. Sabe? Como é que você vai encontrar isso? Um meio é olhando para si, seja em posição de lótus, meditando, deixando que os pensamentos venham e vão, ou seja, também parando um pouco, olhando para a natureza e tentando entender as questões internas. Porque quando você começa a focar naquilo que você veio fazer aqui, as coisas começam a dar certo. Então, isso de começar a dar certo traz uma coisa boa no coração, com que faz com que você queira ficar no momento presente. Porque não adianta nada a gente estar aqui lúcido no momento presente se a gente não quer estar aqui, se não é agradável estar aqui. Pois. Por isso que estou falando sobre aptidões, sobre desenvolver o que sua alma veio fazer, para que você sinta confortável dentro de si mesmo. E sentindo confortável dentro de si mesmo, é mais fácil você viver no aqui e agora. Porque se você não está bem, se você não está confortável com o que você se tornou, você vai querer viver no passado. Porque é mais atrativo viver no passado Pois. do que lidar Mais com a confortável. realidade. Mais confortável. Ou você vai viver no futuro, que é no que você deseja ser. Né? O que você ainda. Se você cria um ser, um eu, que é agradável para você mesmo, isso vai fazer com que você viva em momento constante de meditação. Né? Você vai viver em constância meditação. E Certo. aí, e aí é isso. É mais ou menos por aí onde eu tenho buscado para se sentir em paz, meio ao caos, e para meditar, tentar meditar o tempo inteiro. E tens algum tipo de música que tu gostas, algum mantra favorito, ou és muito eclético? Ah, eu tenho escutado muito New Age, sabe? New Age. Rock progressivo, muito bom, e principalmente sons binaurais, misturados com música clássica. Para quem não conhece áudios binaurais, você coloca uma frequência X aqui, uma frequência diferente no ouvido, um no ouvido esquerdo, outro no ouvido direito, e aí o seu cérebro interpreta isso com a frequência X, né? Ele tira uma frequência da outra, interpreta com uma frequência X, e o seu cérebro começa a entrar naqueles padrões de vibração sonoras. Então, você tem uma vibração sonora que induz o cérebro a se manter em uma vibração. E eu uso bastante isso. Aí você pode procurar no YouTube, no Spotify, a frequência que você deseja. Aí você pesquisa se a frequência que você deseja realmente é a frequência ligada a foco, ligado ao transcender, esse tipo de coisa, ao estado REM, do sono e tal. Então eu tenho escutado muitos sons binaurais misturados com música clássica e rock progressivo. Mas o meu estilo é esse, é o que no Brasil aqui a gente chama de MPB, né? Música popular brasileira. Você conhece muito bem o samba, né? Martinho da Vila. Gosto demais. Muito bom, Daniel, muito bom. Ó Daniel, e tu gostas de séries, filmes, ou não gostas? Gosto, mas confesso que eu tenho assistido pouco. Sabe por quê?
eu não tenho encontrado muita coisa, não. É, sabe, os filmes É da Marvel, incrível. por exemplo. Desculpa, isto vai ligar ao que tu vais dizer, Daniel. Vai lá, vai lá. Lembras, lembras-te de uma vez estávamos a falar e eu disse-te que estava a querer ver a série aquela série medieval que foi muito sucesso, que a última temporada até ninguém gostou. Tu até Ah, tocaste o genérico, tu é o Game tocaste of Thrones? o Game of Thrones. Na Game altura of tu Thrones. disseste que não estava muito em sintonia contigo e eu não Aham, entendi. Eu achava que quando nós utilizamos a energia, que isso a gente pode ver o que quiser. E eu não vi a série toda e eu aham. entendi o que tu Ah, quiseste, eu entendi o que tu quiseste dizer. Hoje em dia, quando eu estou mais numa fase leve, vamos dizer assim, há coisas que eu transcendental. já não consigo ver. Eu entendi o que tu quiseste ter, influencia muito a vibração. Pois é, eu não. Porque depois disso tudo, eu já não consigo ver, por exemplo, um filme de ação e me sentir bem. Não é que eu me sinta mal. É que, Sim, sim. é que eu não estou me conectando com aquilo, sabe? Por exemplo, o filme do James Bond e tal. Poxa, acho uma ótima produção, sabe? Ó, um ótimo audiovisual, maravilhoso. Ninguém vai duvidar disso, discordar Certo. disso, que é um excelente filme, bem trabalhado, com excelentes atores. Mas eu não estou conectado com o enredo de morte, de latrocínio, de roubo, entende? Se eu não estou conectado com isso, eu não vou sentir prazer assistindo, né? Eu não vou sentir prazer assistindo. Certo. Não vou sentir prazer assistindo, por exemplo, uma coisa interessante, aqueles documentários do NetGeo, documentários de leão matando a gazela, esse tipo de coisa, eu sei que é uma coisa natural, eu sei que existe, mas eu não me sinto bem assistindo. Mas não é que eu me sinta mal, é que eu não me conecte com aquilo. E também não Pois. quero me conectar, porque a gente acaba criando o mundo que a gente pensa. E o mundo que eu quero não tem morte, não tem assim, sabe, não tem assassinato, não tem roubo. O Existe mundo uma, que eu quero não tem e- isso. existe uma seletividade, nós selecionamos depois aquilo É, que é o mundo à nossa volta, não é? Nós selecionamos isso. onde nos sentimos bem, não é? Isso. Aí, com a questão dos filmes, a não ser que eu esteja fazendo um estudo. Se eu estiver fazendo um estudo, aí sim. Aí eu posso assistir um Game of Thrones, né, para eu entender questões da história e tal, tudo bem. Mas se eu não estiver fazendo nenhum estudo, eu não me conecto assistindo. Eu prefiro assistir coisas sobre o universo, o cosmos, né? Ó Daniel, o Saulo, no outro dia eu fiz lá um comentário no canal do Saulo e ele disse-me qual era, respondeu a dizer qual era o filme que ele mais tinha gostado. E ele falou num filme que eu em criança vi com enorme interesse e achei aquilo formidável e lá está. Ainda não tinha o despertar, mas ressoou comigo e mais tarde, eu agora vi há poucos dias, Ah, que até a Priscila, eu acho que a Priscila já esteve aí, inclusive, um abraço, um beijinho muito grande para a Priscila, e beijo, ela também Priscila. quis ver o filme, que é o K-Pax, K-Pax. Já viste esse filme? Ah, eu vi. Eu vi, Ei, mas tem pô. muito tempo. Eu não, inclusive foi bom você falar porque eu vou rever. Eu vi, mas tem muito tempo, não lembro nem da história. Mas Se quiseres, Daniel, eu envio-te pela Drive, que eu já saquei, não se pode dizer aham, isto, não é? Mas eu já arranjei o filme. Não, vamos. supostamente eu Eu, vou aceitar. tá bem, supostamente. E supostamente eu vou-te mandar. Uh, e via que é muito bom. Tem aqueles problemas lá com o ator, o Kevin Spacey, mas isso não importa. O que importa é a arte em si e o filme Aham. está qualquer coisa de extraordinário. Pronto, passamos Ah, agora à fase dos filmes, que é algo que eu gosto, mas que eu reconheço que a nossa vibração influencia essa parte também. Já não vejo uhum. tanto. Agora dou-me mais até a ver o YouTube. E eu ia Estudar. te perguntar, Daniel, o que é que tu mais aprecias nas pessoas? Por exemplo, eu vou falar de mim. Eu adoro dar o bom dia a uma pessoa e ela me responder. Aham. Se eu der um bom dia e eu vejo escancaradamente que a pessoa ouviu o meu bom dia e a pessoa olha para baixo e não me responde, eu não gosto. Eu não gosto. Eu gosto que a pessoa diga um bom dia aberto, bom dia. Aham. O que é que tu gostas nas pessoas? As pessoas. Vou ser sincero com você. E eu acho que eu nunca falei isso em vídeo, até no canal. Que antes eu me importava muito, sabe? Mas depois eu estudando sobre Matrix, sobre realidade paralela, sobre essas coisas todas,
mas principalmente o livro Universo Holográfico, que foi um livro excepcional, acho que do Michael Já Talbot. falaste nisso num vídeo. Já falaste num Isso, vídeo, não já? falei sobre o universo holográfico no vídeo, tem lá no canal, só colocar o universo holográfico dá para encontrar. Depois desses estudos, eu deixei de me incomodar com a ação das pessoas. Por quê? Porque tudo que as pessoas fazem é gerar informação, mas quem capta somos nós, sabe? Então, esse bom dia mal encarado, né, dito de forma tão simples que nem teve energia, ele não chegou, ele não veio. Ele simplesmente foi o som, assim como o carro passou, entende? Assim como uma coisa acontece, o vento, um copo que cai no chão e quebra, são coisas ao redor. Mas a experiência, ela é vivenciada por nós, por você. Se você receber um beijo, quem sente é você. Se você receber um palavrão, quem sente é você. Tudo que você recebe é só você. Então, a gente poderia até fazer um exercício mental que nem existe os outros e nem existe o mundo. A única coisa que existe é o seu processamento de informações. Não existe nada além disso. Assim, a gente colocando de forma até um pouco materialista. É só o seu processamento de informações. E o que você vai fazer com esse processo de informações, ao processar essas informações? Então, isso fez com que eu não me importe mais, não me importe no nível de fazer com que isso se transforme em um problema para mim, no que as pessoas pensam ou fazem, sabe? Certo, A pessoa certo. pode fazer qualquer coisa, o que ela quiser. E E isso fez com que... cada um tem o seu interior, não é? Cada pessoa tem o seu É, interior, a gente não sabe o que é que a pessoa é por dentro, não é? E isso, ou que tens ela está toda a se razão. desenvolvendo. Exatamente. Claro, claro. E aí, mas aí o que aconteceu com isso tudo? É que, é que fez com que as pessoas fossem, fizessem parte do contexto geral, sabe? Fizessem parte do contexto geral. Isso tudo me influencia e o que eu vou fazer com essas influências é o que realmente importa. Então, hoje em dia, eu realmente não... Emocionalmente, me afeta muito pouco o que as pessoas pensam ou fazem. Não Mas te eu fico muito conectas com feliz. isso. Mas eu fico muito feliz quando elas estão sendo sinceras, mesmo que sejam brutas, sabe? Mas que estão sendo sinceras, porque aí a gente tem um ponto de partida, que é, opa, essa sinceridade aí tem a ver com alguma coisa que já tá se desdobrando, ela já está entendendo o que ela está fazendo de algum certo ponto, de um certo ponto. Então, Márcia, vamos trabalhar isso aí. Então, hoje em dia, para responder sua pergunta de forma objetiva, eu acho que as pessoas são maravilhosas, porque elas são blocos de informações. Elas são motores, sabe? Motores que geram informações. E se a vida é eterna, por mais que seja problemática, esse motor em funcionamento, gerando emoções e informações, uma hora se organiza, ganha potência e pronto, as coisas fluem bem. Então, por mais que a gente tenha muita gente problemática, nós também somos problemáticos, tudo isso está em desenvolvimento. Então, hoje em dia, o que eu acho mais legal das pessoas são as pessoas, elas mesmas, do jeito que elas são. Tá massa. Vamos trabalhar isso para melhorar. Mas do jeito que tá massa, porque não tem como ser diferente agora. Agora é só isso. Por aí. Exatamente, Daniel. É verdade. Lá está o meu lado de amar a vida e de manhã acordar bem disposto, agradecendo e tudo, e esperar a olhar para a pessoa e ter aquela reciprocidade, Isso é ótimo. acaba. É ótimo, mas eu entendo o que estás a dizer, porque realmente isso não é o que mais importa. O que importa é o meu ato em si, o que eu estou a querer fazer, aquilo que eu estou a pôr em sintonia. Uhum. E, Daniel, muito rápido, transição planetária, qual é a tua opinião? Assim, muito rápido, eu sei que isto é um tema muito vasto. Achas que É um estamos tema na vasto. transição? Achas que estamos numa fase de transição? Com certeza. Até porque, como é que você mistura, sabe? Por exemplo, muito rapidamente, né? Como é que você entra no local? Você é uma pessoa massa, boazinha, feliz, tranquila, tá de bem com a vida, resolveu um monte de problema emocional. Você vai se sentir bem no local, num bairro, onde é super problemático, onde você tem que esconder o seu celular, porque as pessoas podem te roubar. Você não sente bem ali. É um lugar problemático, complicado. Você não está naquela sintonia. Então, se você tem um grupo de pessoas muito grande que está mudando de sintonia
e tem gente que não está acompanhando, não faz sentido manter todo mundo junto, porque gera bagunça. Aí atrapalha para quem está em desenvolvimento e atrapalha para quem já se desenvolveu um pouquinho mais que esse outro grupo. Então, eu gosto muito da ideia de transição planetária e acho sim que está acontecendo. E que todos esses problemas que nós estamos vivendo têm a ver com isso, com essa separação. Não que as pessoas estão morrendo porque deveriam e tal, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é que há um movimento, né? Um movimento de ideias, e esse movimento mostra muito do que somos e quais lados estamos tomando. E isso faz com que separe as coisas. E aí, a nível espiritual, né, aconteça as separações para outros planetas, não sei, por aí. E acreditas que este planeta será efetivamente um planeta regenerativo energeticamente? Mesmo aqui na Sim, materialidade? sim, acredito que sim. Acredito que sim. Porque se a gente vê, sabe, para observar a sociedade, é uma linha contínua de aprendizado. Então, na verdade, esse é um planeta escola desde que ele nasceu. Desde o primeiro dia, sabe? Do primeiro dia do planeta, quando as moléculas começaram a se juntar, ali ele já começava a ser um planeta escola. Porque ali o próprio planeta sem vida já estava se organizando, aprendendo a como é que a interação química, as interações, sabe, de carbono. É um planeta escola desde sempre. Agora, de regeneração, acho que esse é a evolução natural e que nós possivelmente estamos passando por ela. Para se Daniel, tornar, né? eh, sim. Daniel, alguma coisa que queiras acrescentar aqui à live? Queiras falar? Algo que ficou por dizer? Olha, eu quero sim. Sabe o que eu quero dizer? Fala, Tudo isso que a fala, gente está Daniel. tudo isso que a gente está conversando aqui precisa ser colocado em prática, tá bom? Precisa ser colocado em prática de verdade, sabe? Nem que seja um pouquinho no dia a dia, nem que seja com muita tranquilidade, porque o que parece pouco pra gente no início pode até ser, mas com o tempo você vai juntando os bloquinhos de Lego e você faz um castelo. Então essa paciência é muito importante. E o que a gente está falando aqui de autoaprimoramento é basicamente de amor, sabe? De amor. Mas não aquele amor simples. Eu digo simples, mas não significa que seja insignificante. É simples porque é raso. Que é o amor que a gente fala. Eu amo minha casa, amo meu carro, amo minha família. Esse amor genérico, a gente tem que separar um pouquinho ele e entender o amor universal. Aquele amor que tanto faz, sabe? Que tanto faz se a pessoa é ruim, se ela é boa, se ela é um assassino, se ela não é. Você ama, porque o amor é você. Você que é o amor. Sabe? Eu gosto muito de falar isso nas lives porque é uma coisa que a gente deixa passar. Mas quando nós tentamos pelo menos ser o amor, isso flui para as pessoas. Então, amar. Por isso, nessa live, Helder, eu te amo, meu amigo. Também te amo muito, É Daniel. isso E aí. é isso aí. E eu acho, Daniel, eu acho que o amor, ele é amor. Ele não muda, ele não depende de nada fora de nós. Ele é, Não, simplesmente. Ele é. exato. É isso. Olha, meu Por amigo, aí. eu vou-te pedir, na live que eu fiz com a Dari, eu pedi-lhe uma palavra e, como eu revelei inicialmente que tu ias ser o segundo convidado, ela aliou a palavra a algo que se adapta a ti. A palavra foi perfeccionismo, Ah, mas eu quero que tu, eu acho que tu és uma pessoa, não perfeccionismo do seu lado narcisista, não. Acho que és um perfeccionista da expansão consciencial. Acho que é esse lado que a Dari quis falar, de perfeccionismo. E eu quero que tu pegues nessa palavra, faças uma frase com ela, ou simplesmente alies outra palavra para que o próximo convidado também alie a essas duas junções. E eu quero criar aqui um cordão, quem sabe um texto, uma frase enorme. O que é que tu fazes uma aliança a perfeccionismo? Tens tempo, tens tempo. é, é. Interessante. Interessante a ideia. Gostei. Eu acho que no futuro vai se transformar em algo muito bonito quando juntar tudo direitinho, né? Queres que eu vá falando sobre o teu canal enquanto tu Não, pensas? eu pensei já. Olha, Diz-me. perfeccionismo, gratidão. Muito bom, muito bom, muito bom, Porque muito bom. quando você tem gratidão, você entende
que o perfeccionismo existe mesmo quando está abstrato. Você entende que você agradece. Está abstrato, mas é perfeito abstrato. Gratidão. É isso. Daniel, espero mais lives, espero conteúdos em parceria, espero muita coisa contigo. Continua com esse teu projeto e com muitos mais. Adorei aquele vídeo que fizeste curto com o Paraspírito, o Psicossoma a sair. Esse teu lado de trazer coisas, novidades, tudo isso é sempre bem-vindo. A tua visão alias muito a parte científica e tecnológica com a consciência, eu adoro isso. E espero fazer lives com temas específicos, tudo isso que a gente gosta, Daniel. Muito obrigado por teres aceito o meu convite, por estares aqui, fazia todo sentido. A minha primeira live foi contigo. Aliás, eu já disse no início desta live e vou voltar a dizer, existe uma live, eu e o Daniel temos em ambos os nossos canais, uma live que fala sobre sonhos lúcidos e projeção astral, muito construtiva, muito boa. E pronto, é isso, Daniel. Muito obrigado e espero ver-te proximamente e constantemente. Tá, amigo? Namastê, Daniel. Muito trabalho ainda. Namastê. Valeu, pessoal. Namastê. Tchau.